Nossa igreja esteve fechada por quase 1 ano e meio, mas está chegando o momento de voltarmos. Vamos recomeçar os cultos presenciais a partir do primeiro domingo de setembro, mas continuaremos mantendo todos os protocolos de segurança, pois ainda há casos de contaminação por coronavírus que podem ser evitados. Queremos orientar você a ajudar na manutenção dessa segurança do retorno aos cultos. Preste bem atenção nessas orientações. Retornaremos presencialmente apenas com o culto da manhã às 9 horas. Continuaremos transmitindo virtualmente o culto da noite e as aulas da escola dominical. Teremos um número limitado de participantes a cada culto. Por isso, você precisará se inscrever através do aplicativo, do site ou entrando em contato com a secretaria da igreja. Ao chegar, você será recebido por nossos recepcionistas, que farão a verificação da temperatura, aplicação de álcool em gel em suas mãos e conferência da sua inscrição. Você também será conduzido a lugares escolhidos conforme as regras do distanciamento social e só poderão se sentar juntos aqueles que residirem na mesma casa. É muito importante você seguir integralmente as orientações dos nossos recepcionistas. É indispensável você vir de máscara, pois não será permitida a entrada de pessoas sem máscara no templo e dependências da igreja. Para participar do culto presencial, convém que você já esteja vacinado com as 2 doses, se for o caso. Isso dará proteção a você e às demais pessoas. Sabemos que a saudade é grande, mas ao encerrar o culto, você deve evitar aglomerações ou agrupamentos na parte externa. O ideal é que cumprimente as pessoas, mantendo sempre o distanciamento. Contamos com a sua compreensão e colaboração para termos um ambiente seguro em nossos cultos. Sejamos responsáveis e cuidadosos nesses novos tempos que vivemos. Você será muito bem-vindo de volta. A Igreja Batista de Barão da Taquara continuará cumprindo a sua missão de proclamar e expandir o reino de Deus e a palavra do Evangelho, como sempre fizemos. Tudo bem com vocês? Você gosta de uma boa história? Você gosta de cantar? Você gosta de ouvir histórias novas? Então você está no lugar certo. Você está na nossa roda de leiturinha do mês de agosto. Barão Kids tem o prazer de trazer hoje aqui histórias novas, pessoas que vocês conhecem, mas que alguns de vocês, de repente, nem sabem que tem história para contar. E cada um de nós sempre tem uma história para contar, não é mesmo? E falando ainda um pouquinho sobre o mês de agosto, tivemos o Dia dos Pais logo no início do mês, não é isso? Vocês participaram, acompanharam as programações. E hoje nós trouxemos aqui alguns papais para participar da nossa roda de leiturinha. Trouxemos também pessoas para falar sobre os seus pais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre leitura. Vamos falar um pouquinho sobre as histórias que os nossos pais contam para a gente, histórias cantadas, porque música também conta história. Então, seja muito bem-vindo. Chama quem está aí com você na sua casa para sentar na frente da televisão, do computador, ficar com você aí no celular, acompanhando, participando, interagindo com a gente aqui nessa roda de leiturinha do mês de agosto. E, como eu disse, temos convidados. Temos
pais. Olha, estamos no plural hoje aqui. Olha que lindo. Pastor Hudson, seja muito bem-vindo. Oi, estou aqui. Pastor Hudson, que é pai do Mateus, que é pai agora também. Olha aqui. Chegou o meu momento. Aí! Momento incrível. Incrível, surpreendente. Surpreendente. Está estreando aqui diante das câmeras. Eu acho que é a primeira vez diante das câmeras que eu sou tratado como pai. E aí, como é que tá o coração? Ansioso, né? Falta pouco tempo. E tem sido um processo de digerir, de aprender, de entender, tudo isso. Mas está sendo um processo muito legal. Que bom, um processo de aprendizado, né? Com certeza. Estamos aqui com a Natália, a culpada disso tudo. Estamos aqui com o Noah, que está no forninho, que vai nascer em breve. Em breve. Quantas semanas? Faltam 2 semanas. Olha só, e a expectativa? Ai, tá aí, né? Não sei muito o que esperar, mas vamos esperando. É isso aí. E está acompanhando esse despertar da paternidade do Mateus. Sim. Como é que tem sido isso para você, Natália, acompanhar isso? Surpreendente, assim, porque o Mateus sempre falou que... Sempre falou não, ele nunca teve, assim, muita intimidade com criança e tudo mais, né? E exatamente por conta disso, ele está se dedicando para aprender a ter, né? Então tá sendo bem legal, tá de parabéns. Já tá. Ganhei uma estrelinha. A gente tem acompanhado também as suas postagens. Quem segue o Mateus nas redes sociais tem acompanhado a paternidade ativa. Como é que está sendo isso para você, Mateus? Eu tenho escrito um pouco no meu Instagram, assim, coisas que eu tenho vivido e que tem passado um pouco no meu coração, assim. Os medos, as ansiedades, as descobertas, os desejos, meus sonhos. Porque eu acho que todo mundo, quando descobre que vai ser pai, tem todo o seu medo, todo o seu planejamento, mesmo que isso não se realize, né? Então, eu só estou colocando para fora o que passa na cabeça, o que passa no coração. Já está contando história. Já, contando da minha forma, do meu jeito, mas é uma história que está sendo contada. Já está escrevendo a sua história aí e que daqui a alguns anos o Noah vai ler. Pois é. Depois eu vou ter que reler tudo para ver se... Hoje em dia a gente grava os conteúdos para as redes sociais, a gente esquece que fica Está documentado. Está documentado. Pastor Hudson, é um prazer ter você aqui. Se eu tivesse estar aqui, desculpa aí, gente. É um prazer enorme ter você aqui. E como é que tem sido para você acompanhar essa construção da paternidade ali com o Mateus? É maravilhoso, porque volta, né? Esse negócio não é, agora é só apertar que já voltou, né? Mas volta um filme, né, na cabeça de quando tinha a expectativa da chegada dele, de todos os sonhos que tinha, e agora ver os sonhos se concretizando, se tornando reais, assim. Eu só consigo pensar no Pai de cima, no Pai do céu, de como ele foi gracioso, me deu um presente, o nome dele é isso, né? Presente de Deus, e agora está tendo essa oportunidade única de viver meu filho sendo pai. É um negócio sensacional. Muito lindo. E falando de convidados, temos aqui uma carinha nova aqui, o Davi Cardoso. Tudo bom, gente? Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Você já está acompanhado aqui de instrumento. Davi, você é multi-instrumentista, né? Pois é. Eu sou, na verdade, eu sou baterista e eu arranho nos outros. Arranho nos outros. E isso é culpa do seu pai? Totalmente dele. Totalmente culpa dele. Lá em casa é todo mundo músico, né? Eu toco, canto, minha irmã também canta, isso tudo vem de família, né? Meu pai canta, toca, compõe, ele ainda é ministro de louvor, né? A vida inteira dele. Então a gente acabou pegando um pouco disso, né? É quase que genético. Como é o nome dele? O nome do meu pai é Carlos. Inclusive, beijo, pai. Aproveita, beijo, pai. Vou mandar beijo pro meu pai também. Beijo, meu pai, papai Paulo.
por isso que eu sou Paula, né, gente? Que fofinho. Lá em casa é todo mundo muito criativo. Meu pai, gente, eu tenho que contar isso para vocês. Olha, o meu avô era Paulo José. A minha avó era Paulina. Meu pai, Paulo César. Meu tio, Paulo Márcio. E aí, eu sou Paula Marina, meu irmão é Paulo Ricardo. Olha. Os Sempre filhos Paulo. do meu tio, né? Paulo Felipe. E agora nasceu, né, o neto, é Paulo Gabriel. E assim a gente vai, né, gente? Gente, é só poder. Então só o nome é Paulina. tudo segundo. O nome é o Vamos, segundo. vamos botar Paulo. Qual vai Paulo ser o e o nome que do você filho? quer. É isso, é isso. a Você quer. ideia Paulo, o é quê? essa, gente. Mas olha, falando um pouco sobre como os pais influenciam a gente, né? Com certeza, pastor Hudson teria muitas histórias para contar também sobre o seu pai. A gente acompanhou nas redes sociais muitas histórias, principalmente na embaixada, uma pessoa muito ativa, né? O Mateus tem muitas histórias para contar, com certeza, do Hudson. Hoje a gente vai contar um pouco aqui dos pais. A gente estava rindo aqui falando, olha que a gente vai falar dos pais, hein? Vê lá. Davi também tem histórias para contar. Natália também tem histórias para contar do seu pai. Agora eu tô pensando aqui, meu pai é Natan, eu sou Natália. Talvez Tá vendo? Ó, tenha alguma coisa aí. eu acho que... Deve É, ter, acho porque tua que- avó é Nicoleta, teu Vai tio todo Nael, mundo com ele. Neemias, tudo com ele. eu acho que tem a Eu ver acho que também. Vou fazer uma Eu pesquisa. acho que não tem nada a ver. Tem, tem. Então, na verdade, a gente está herdando aí sempre alguma coisa, né? A influência dos nossos pais na nossa vida, não tem como negar. E vamos falar de música, então, aproveitar que Davi estava falando que o culpado é o pai dele. Não, com Vamos certeza. lembrar aí uma música de infância. Vamos lembrar. Então, lá em casa é todo mundo músico, né? E a gente sempre gostou muito das músicas do Diante do Trono. Tanto das músicas infantis, quanto das músicas congregacionais mesmo, que a gente canta até hoje na igreja. Então, eu queria lembrar dessa música aqui, ó. Vamos lá. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus.
Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, é profundo, profundo, é maior que o mundo, mas abre lá dentro, do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Lindo, lindo. Toda criança ficava ensaiando isso e queria fazer todas as voltinhas que a Ana Paula Valadão fazia e que eu fiz aqui. Muito bom, gente. Recordar é viver. Mateus, músicas que seu pai cantava para você. Nós fizemos aqui uma lista antes de começar. Vamos lá. Eu não sou da criação diante do trono. Então tem algumas músicas. A Alegria Está no Coração, sempre eu lembro. Meu Barco é Pequeno. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Essas músicas mais clássicas de criança foram as músicas que eu cresci ouvindo do meu pai, dos meus pais. Muito bom. E que as crianças ainda aprendem. A gente ainda ensina no culto infantil para elas. Elas gostam. Agora nós tivemos uma safra aí das 3 palavrinhas. Esse pessoal que está relançando essas músicas todas. E é importante, né? E é porque super clássico importante. é clássico. Clássico é clássico. É bom recordar. É tudo de bom, né? Vamos fazer uma alegria estar no coração? Vambora. Vamos lá. instrumentos. Com os instrumentos. Agora você aí na sua casa. Lembrei. Se você não tem instrumento aí na sua casa, pega uma lata, pega uma panela, uma colher de pau, um momento bagunça. Tá valendo. Vai rapidinho que o reloginho vai ficar contando aí. Vai lá, corre lá na cozinha da sua mãe, abre o armário, pega e traz e volta aqui que a gente vai cantar junto. Vamos lá. Tic-tac, 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 tic-tac. Corre, 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 corre. Pegou? Voltou? Então vamos embora. Canta com a gente. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Aleluia. Precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mais uma vez. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
Muito bem. Guarda esse instrumento aí do seu cantinho, que daqui a pouco a gente canta mais. Mas a roda é de leiturinha e nós temos história boa para ouvir. Pastor Hudson, de onde surgiu esse seu prazer pela leitura e por fazer livros para crianças? Bem, acho que isso surgiu com a minha vida, porque minha vida sempre esteve ligada a desenho. Então, sempre gostei de desenhar e desenhava sempre. Comecei a trabalhar, boca está seca, profissionalmente com desenho, fazendo revistas infantis. E no meio desse caminho, surgiram livros. E como é que surge um livro? Com uma ideia na cabeça e um texto no papel. Com o texto no papel, eu vou formatando com rabiscos. Está dando para ver aí? Com desenhos feitos no papel e divididos os textos em blocos. Então, eu fico imaginando o que o autor pensou e transformando em desenhos. Depois eu mostro os desenhos feitos a lápis para o autor e aí a gente discute como deveriam ser as histórias. Então, tudo nasce dos desenhos, dos rabiscos. Depois dos rabiscos feitos, eu apresento assim. E depois apresento dessa maneira para o autor. Assim, ó, pintados. Os desenhos são pintados, passados para o papel, colorizados, escaneados, depois no computador coloco os textos. É assim que surge um livro infantil. É um trabalho artesanal. Sim. Né? Desde a criação do texto, do desenho, da cena, porque cada personagem tem um traço próprio, né? Obrigado. Cada personagem tem um traço próprio, tem uma característica própria, né? E aí depois ele vira essa aquarela tão bonita para depois digitalizar. Isso, e depois colocar no computador e virar o livro propriamente dito. Que chega na mão das crianças Isso. lá. É um processo lento, mas muito, muito prazeroso, viu? Quanto tempo geralmente demora? Olha, essa parte, a parte mais demorada é a da pintura, mas a parte mais prazerosa é o rabisco. A gente rabisca, conversa. Acho que seria melhor assim. É mesmo meio diretor de arte, porque você fica imaginando a cena e, às vezes, do local em que ela está sendo vista. Às vezes, você tem que esconder alguma coisa, porque ela só vai aparecer, é um livro de suspense, só vai aparecer lá na frente. Então, você tem que ficar omitindo para depois apresentar. Criar aquela expectativa Isso. do final da história, né? Eu trouxe isso num desenho que eu posso mostrar. Oba, eu amo vocês. história. Você quer ouvir história? Quer? Então vamos fazer assim, olha, a gente vai trocar de lugar, você vai vir para cá pro meio para contar uma das histórias que ele trouxe hoje. Gente, presta pedacinho, atenção. depois eu conto a história de verdade. Isso, vamos lá, vamos trocar aqui. No Puff Rosinha. Isso. Eu vou contar essa história porque essa história ela é muito interessante, porque foi um grande desafio. Por que desafio? Porque eu tinha que arrumar um jeito de colocar emoções num sapato. A história contada, a história de um sapato. Eu acho que dá para mostrar aí no telão a história de um sapato, porque o sapato ele tinha muito medo. A história, na verdade, é a história de um menino que se chama Bernardo. Mas vocês estão vendo aqui, não tem... Está aparecendo lá? Não tem o Bernardo, a cabeça do Bernardo. Porque o Bernardo pode ser qualquer um de nós. Porque o personagem principal é o Pretinho. Mas ninguém está vendo o Pretinho aqui. Por quê? O Pretinho é um personagem que fica na sapataria do Bernardo. Obrigado, Natália. Fica na sapataria do Bernardo. E ele tem medo de quê? Ele tem medo da vida. Ele tem medo de se sujar. Ele é um sapato bonito, sapato de festa, e ele tem medo de se sujar. E todos os sapatos,
Vocês estão vendo lá os sapatos na sapataria e eu estou colocando o Bernardo com medo. E aí pergunto, você tem medo de quê? Eu tenho medo de pisar numa vala. Eu tenho medo de ele estar andando e eu tão bonito pisar. Olha aí o que ele está com medo de pisar. Ele está com medo de pisar no cocô e ficar fedendo. Aí os amigos dizem, mas não fica assim. Se você se sujar, o Bernardo limpa você. E ele fica nervoso, ele fica com medo. Um dia eu posso sair na rua e alguém me achar tão bonito que vão me roubar. Aí, olha a crise do pobre do sapatinho. E tinha um grande amigo, o mais famoso, de dentro do armário, que era o tênis. O tênis saía com o Bernardo para tudo que era canto. E ele dizia que o bom mesmo era se divertir na rua. E que o Bernardo estava perdendo tempo. Porque se divertir na rua era viver grandes aventuras. E aí ele contava que ele vivia grandes aventuras com o Bernardo, quando, por exemplo, ele ia no balanço. Acho que tem um desenho do Bernardo no sapato, tênis, num balanço. Já foi? Já está aparecendo na tela. Aí um dia, à noite, já não tinha mais o sol, o Bernardo achou o Pretinho, que estava com medo, colocou o Pretinho e todo mundo falou, vai, Pretinho, vai se divertir, vai ser alegre. O Pretinho com muito medo. E tudo isso eu contei só mostrando sapatos, sem mostrar nenhuma pessoa. Fiquei super feliz porque mostrei o tempo passando, o sapato Pretinho encontrando a sapata lá do outro lado do Bernardo e o sapato super feliz aqui porque ele dançou junto com a menininha que era o sapato. E aí a história termina assim. Tudo foi muito alegre, muito feliz. E o sapato percebeu que ele poderia ser usado para um momento especial, para um lugar especial, e que cada pessoa tem um lugar especial na vida, no tempo, que tem que encarar as dificuldades do dia a dia. Esse é um livro que eu fiz com essa autora aqui, que não é evangélica, mas foi uma parceria primeira, e depois nós temos mais 4 livros, por causa do Pretinho Sapatinho Medroso. Márcia Correia é muito, muito minha amiga. Muito lindo, gente. Vocês gostaram? Eu fiquei apaixonada por esse sapato. Eu quero saber das crianças. Será que o seu sapato em casa não é parente do Pretinho? Será que o seu sapato de noite, igual naquele filme do Toy Story, será que ele ganha vida? Eu pensei no Toy Story quando eu fiz isso. Eu acho. Só que não era boneca, era sapato. Era sapato. Eu acho que o sapato de vocês... Tem uns sapatos que têm vida própria, né? Faz a gente tropeçar na rua. Isso, faz a gente E tropeçar na outros rua. já sabem o caminho sozinho, né? Tem. Os que se escondem também, que a gente nunca acha. Tá Isso. precisando daquele sapato. Cadê? Não sei. E tem aqueles também que quando a gente chega da rua, sabe, algumas criancinhas se jogam assim no canto, e aí a mãe fala, fulano vai guardar sapato, mas eu já guardei. Aí ele aparece ali como mágica. Verdade. Não sei Tem porque isso também. eu acho que é vida própria, ele sai, né? Não sei, na sua casa, será que tem um sapato assim? Presta atenção, hein? De repente tem. Mas, olha, é muito legal você dar vida para aquilo que, de repente, para as crianças Sim. pode não ter nenhum sentido. Um sapato. Mas quanta coisa boa a gente aprende com essas histórias, né? Quanta coisa legal vocês aprenderam nessa história. Olha, que a gente não precisa ter medo de mostrar quem a gente é, que as coisas novas às vezes dão um certo receio, né? Ele não queria sair, tinha medo de sair, mas olha só, ele encontrou alguém parecido com ele, ainda ficou feliz de dançar, aproveitou a noite, né, ali com a sua amiga nova. Então, a gente pode viver a vida também de forma leve, não precisa a gente viver tão com medo de tudo, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, então, que fica todo mundo tão receoso de tanta coisa, a gente pode trazer um pouco de leveza e uma história infantil. Eu sou suspeita, gente, porque não é só porque eu trabalho com criança, não, mas eu amo um livro infantil. Eu, quando vou na livraria da Travessa, primeiro setor que eu vou, setor infantil. Eu vou lá catar os livros, eu amo livro infantil. Porque é isso, né? Você consegue também trabalhar as suas questões com um livro infantil. Tem livros que são clássicos, todo mundo acha que foi escrito para criança, mas que não foram.
Não é isso? Se você for ver, um menino maluquinho. Gente, menino maluquinho. Você já leu Menino Maluquinho? Crianças, vocês já leram Menino Maluquinho? Escreve aí nos comentários pra gente se você tem o livro, se você já leu. Mas olha, eu vou te contar um negócio. Menino Maluquinho não foi escrito para criança. Ele foi um livro escrito pensando no adulto, né? Naquilo que a gente às vezes cresce e perde da infância, né? E tantos outros livros. O Pequeno Príncipe também, que é um livro muito famoso, é um clássico, lindíssimo. Se você não leu, você junior, leia. Mas leia também ele de novo quando você for adolescente. Leia mais uma vez quando você for jovem, mais uma quando for adulto. Não é isso, pastor? Verdade. A gente tem percepções diferentes desse livro conforme vai lendo. Né? Isso é muito legal. Isso é muito bacana, né? A palavra de Deus é assim também. A gente vai lendo o mesmo texto em momentos diferentes da nossa vida e Deus vai falando com a gente de forma diferente, né, a cada momento. E a gente tem vários outros livros. E tem livros que servem de inspiração. E falando da palavra de Deus, eu sei que pastor Hudson também se inspira na palavra para produzir livros para as crianças e está com esse projeto novo, lindo. Conta para a gente um pouquinho. Então, eu estou mesmo com o projeto que nasceu no dia que eles compartilharam que o Noah viria. Eu fiquei super feliz. Aquela noite foi difícil de dormir. Não só para você. Para vários. E eu fiquei imaginando, lembrando de quando o Mateus era pequeno, eu tive um pai muito presente, mas não foi uma referência de paternidade carinhosa. Foi mais repressora, mais de andar na linha, que eu era o filho mais velho e aquela coisa toda. E a gente estudar a palavra por obrigação e para mostrar às pessoas que a gente sabia. Então, eu tive uma referência, pai é sempre referência, positiva ou negativa, e a gente é que tem que trabalhar com a referência que a gente tem. Mas eu louvo muito a Deus pela vida do meu pai, porque ele me obrigou a aprender as verdades que eu vim a conhecer de outra forma depois com as minhas leituras. Então, eu fiquei imaginando como seria agora o Mateus se relacionando com a palavra e transpirando isso para o Noah. Aí eu falei, alguma coisa eu tenho que deixar do que eu tive de relacionamento com ele, porque ele não lembra de muita coisa, mas a Marília... minha memória, só deixar claro que minha memória é horrível. Então, assim... Eu tinha que trabalhar o dia inteiro, estudar, e quando voltava, ele normalmente estava dormindo e algumas vezes na semana ele estava acordado. E era a semana os dias que eu tinha para ficar com ele. E eu contava as histórias da Bíblia na sequência, mas contava dramatizando para envolver o bebê. E eu gostava muito daquilo. Eu dramatizava e a Marília achava graça de que ele não estava entendendo nada. Mas quando a gente chegou na época dos juízes, ele já estava curtindo mais. Então passei para Gênesis, Êxodo, contando as histórias todas. E naquela época ele já estava crescidinho, já estava querendo mexer nas coisas. E a gente contou a história de Sansão, contei a história de Sansão. Que Sansão desobedeceu, Deus furou os olhos do Sansão. Aquela noite ele não dormiu. Aí eu provei, Por que será, né? Poxa vida, ele desobedeceu, então... É um terror gospel. Mais ou menos. E a Marília foi muito dura comigo, sabe? Ela começa a contar as histórias de novo. Aí comecei lá do Gênesis. E daí, aquela noite, quando tive a notícia, eu resolvi contar as histórias do Gênesis todas. E percebi que as histórias ficam muito longas. Então, eu dividi ela em 5 blocos. E esse é o primeiro bloco. Vai ser criação, queda, depois a restauração com a história de Noé, a queda, a desobediência. Não vou falar que ninguém ficou cego, nada disso. Mas a desobediência... Eu acho que eu tinha mais ou menos a idade do Mateus quando eu também fui pai. Então, é muito interessante. Assim, são 5 blocos de história, que esse é o primeiro livro que eu tenho o prazer de escrever e de desenhar. Então, foi uma coisa assim, envolvente, que eu ia desenhando e escrevendo e desenhando. Foi gerado também. Isso. À medida que
o trabalho foi ficando pronto, eu dei para umas crianças que ouviram a história e fizeram algumas correções. E isso foi muito prazeroso, muito legal. Vamos ouvir, então? Você conta pra gente? Eu conto. Tenho que ter paciência para ouvirem a história da criação. É uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia. A imagem vai aparecer e você vai acompanhar as imagens junto com a leitura que eu vou fazer. Começa assim. Era uma vez o nascimento... desculpa, esqueci de um negócio. Pega aí na minha pasta. Não dá para contar a história sem colocar uniforme. Gente, tem uniforme, Desculpem. gente. Olha eu esqueci isso. disso. Não dá. Vamos de novo. Agora acho que foi melhor, né? Agora tá pronto. Acho que Tá bonito. Agora sim. tá lindo. Era uma vez o nascimento, o começo, o princípio e antes de tudo existir, Gênesis. Porque Gênesis é isso, começo. Deus fez com que as coisas existissem. Então ele falou, haja luz. Quando disse isso, puft, não tem puft aqui, a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz e a escuridão. Deus chamou a luz de dia e chamou a escuridão de noite. Este foi o primeiro dia. Olha que legal. Depois Deus disse para as águas que caem do céu e as águas que formam os mares e as praias. Ele disse, separem-se. Estava tudo misturado, mas Deus organizou tudo. Deus chamou as águas que ficam em cima de céu e as águas que estavam embaixo de mar. Este foi o segundo dia. Deus, no outro dia, disse, ajuntem-se num só lugar, a parte seca das águas que estão debaixo do céu e a parte seca ele chamou de terra. E observou e viu que ficou bom. E continuou e disse, cubram-se. E a terra de muitos vegetais, as plantas produzam flores, façam sementes e as árvores também façam isso. Ele viu tudo e ficou bom. Este foi o terceiro dia. Deus começou a preencher tudo o que tinha criado. Onde já havia separação entre a luz e a escuridão, ele deu ordem para que aparecessem um chefe para cada separação. Na parte clara, Deus colocou um grande chefe luminoso e o chamou de sol. E na parte escura, o chefe passou a ser a lua, que seria ajudada pelas estrelas. A essa parte escura, Deus chamou de noite. E Deus viu que ficou bom. Este foi o quarto dia. Disse Deus também, encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra nos céus voem as aves. Deus os abençoou e disse, multipliquem-se e encham de beleza as terras e os mares. E Deus viu que ficou bom. Este foi o quinto dia. Vejam que Deus foi fazendo as coisas e depois preenchendo as coisas que estavam sendo feitas. No sexto dia, Deus disse, produzem a terra vários tipos de seres vivos. E assim, Deus fez os animais selvagens e os domésticos. Mas Deus, antes de colocar tanta beleza e organizar o mundo, já havia tido uma ideia. Antes de transformar aquela bagunça toda em beleza, Deus já tinha pensado em se relacionar. Deus criou o homem e a mulher para zelar por tudo e relacionarem-se com ele. Deus os abençoou e disse, multipliquem-se, cuidem da terra, comandem, alimentem-se. E viu Deus tudo muito, que tudo ficou muito, muito bom. Este foi o sexto dia. No dia seguinte, Deus olhou tudo que havia feito. Era tudo perfeito. Deus, que é um conjunto de amor, ficou observando cada detalhe de sua criação.
Então Deus os abençoou e separou esse dia para que nunca mais esquecêssemos que ele fez tudo o que existe. Assim, Deus descansou e finalizou sua criação. Este foi, então, o 7º dia. O homem e a mulher são tão especiais que o livro de Gênesis conta como eles foram escolhidos por Deus para serem os mais importantes de toda a criação. Deus separou um lindo jardim para eles. Da terra, Deus formou o homem, soprou nele e ele respirou. Um dia, Deus fez Adão dormir e ele acordou como o maior presente de Deus, a Eva. A chegada dela foi tão especial que Adão se tornou um poeta. Ele disse, ela é igual a mim. O ser humano era muito capaz e podia fazer escolhas. Num lugar muito importante daquele jardim, Deus colocou 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse para eles, comam de todas as outras árvores, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morra. Quem ama, obedece. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Tudo estava tão perfeito. Deus conversava com o homem e a mulher todas as tardes. Eles conversavam. Adão e Eva conseguiam trabalhar e se divertir juntos. Olha que legal. E eles eram muito, muito, muito felizes. Assim acaba a primeira parte do livro que fala sobre a criação. Acaba com a alegria da relação entre homem e mulher, homem, Deus e mulher, homem, mulher e Deus estavam em perfeita harmonia, porque era isso que Deus planejava para todos nós, seres humanos. Essa é a história da criação, que também é feita para crianças. Que lindo! Palmas para a história, gente. Ai, lindo! A gente, quando conta ao vivo para as crianças assim, presentes, a gente faz, né? Palmas para a historinha, e eles batem palma, né, os pequenininhos. Que lindo, pastor. Que maravilha. Já estou curiosa pelos próximos, pois viu? É, agora que deu vontade de saber o resto. Continuando a história, né? Porque agora vem o drama da queda. Pois e é. a gente vai ter que entender como é que a gente se afastou de Deus, né? Essa parte é tão linda, mas depois a gente tem que encaixar a outra e a outra e a outra. É. E a história toda é lindíssima. É lindíssimo. Maravilha, gente. Me diz uma coisa, pastor. Está à venda? Como que os pais quiserem comprar? Como é que pode fazer? Está à venda aqui na igreja, tem na secretaria da igreja. O pai pode pegar e encomendar com a secretária da igreja. Junto vem essa partezinha para pintar a história. Tem uma cartinha para os pais. Tem uma aí, cartinha para os pais, dizendo como é que os pais podem contar a história para os seus filhos. E aqui, em cada página, no finalzinho da página, tem as referências bíblicas. Porque tudo foi fundamentado em textos do Novo e também do Antigo Testamento. Por exemplo, aqui quando fala sobre a criação do sol, da lua, das estrelas, vai falar sobre o Salmo 19, que fala que Deus colocou tudo no lugar de forma perfeita e foi preenchendo os espaços. Aqui também é uma boa oportunidade para você compartilhar com seus filhos de quem pertence a Deus tem a vida organizada. Tudo estava uma bagunça. Então Deus organizou a bagunça, cada coisa no seu lugar, e a bagunça ficou linda, né? Às vezes a gente tem uma bagunça tremenda em casa, mas aí bota o sapato no lugar direitinho, as coisas no lugar, e aí isso faz a gente ficar mais parecido com Deus. Porque Deus é um Deus organizado. Organizado. É verdade. Lindo, parabéns. Que Deus continue te inspirando. Eu sei que essa chegada do Noah trouxe várias inspirações, né? Essa linha do vô. Conta aí para o pessoal também. Porque com uma ideia vai puxando a outra. E aí tem uma dimensão nova que eu estou tentando aprender, que é a gente contar histórias para os nossos filhos antes mesmo deles saberem ler. Então, é aquela educação que você faz logo que sai do ventre e a criança começa a perceber que é amada, que é acolhida. E ali, princípios bíblicos podem ser trabalhados com leveza,
com sutileza e com amor, com delicadeza. É isso que eu estou tentando aprender para tentar digerir junto com eles há um tempinho com Noah. É isso aí. Antes mesmo de nascer, a gente já pode influenciar as crianças, né? A gente sabe que o bebê, ele desde muito cedo já começa a ouvir, já reconhece a voz do pai, da mãe, já ouve músicas. Conhece o hino do Flamengo. Quando Olha toca o hino do Flamengo, ele sabe. A gente ensina tanta coisa. A gente ensina hino de clube, no caso Flamengo. Fala que tem gol do Gabigol, ele responde. Mas a gente também tem que ensinar a base, o que vai dar sustento. Assim. Essas coisas são superficiais, são... até esqueci a palavra. Passageiras. Mas o que fica é a palavra de Deus. E a gente precisa ensinar desde antes de nascer, né? Porque é o que vai dar sustento, que vai dar base. É verdade. Tornar o ambiente, a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre você tornar o ambiente do quarto da criança. Às vezes eu vejo as famílias se esmerando em buscar personagens da mídia mesmo para enfeitar os seus quartos. Nós temos tanto conteúdo na Bíblia, tantos personagens, tanta coisa linda que você pode ornamentar o quarto do seu bebê, coisas que você pode fazer para realmente inculcar na mente das crianças a palavra de Deus. Tá na mídia aí, vocês devem estar acompanhando aquela menininha pequenininha que fala as palavras muito explicadinho, né? No Rios aparece, todo mundo sabe do que eu estou falando. Uma menininha, eu acho que ela tem 1 ano e meio, e ela fala tudo muito explicado, palavras difíceis, todo mundo fica encantado. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, se essa menina estivesse falando versículos da Bíblia, palavrinhas da Bíblia, que coisa maravilhosa não seria, né? A gente tem tanta... Eu falei que minha memória é ruim, mas tem algumas coisas que eu lembro. Também porque me contam. Mas eu lembro... vamos lá. Mas eu tenho na memória que assim que eu fiz 1 ou 2 anos, aí meu pai pode confirmar, que ele foi me ensinando o Salmo 23, eu tinha 1 ano. E minha avó Josefa, diaconisa Josefa, ficava falando, ele não sabe nem falar e tal. E aí eu lembro que quando eu já tinha 5, 6 anos, na classinha, eu acho que eu era o único, ou um dos poucos, que já sabia o Salmo 23 de cor. Coisa que a gente fala aqui, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e tal. Com 5 anos eu já sabia, porque foi ensinado desde muito cedo. É isso mesmo. A gente vê, às vezes, as crianças aprendendo músicas, aprendendo tanta coisa. Eles aprendem o roteiro dos filmes, dos desenhos que eles assistem, né, dos joguinhos que eles veem. A gente subestima muito eles, às vezes, né? Eles são mais capazes do que a gente acha que com certeza poderiam ser. Então, assim, não tenham vergonha, pais, de assumir o evangelho dentro da sua casa e de colocar isso como parte fiel ali, integrante da sua rotina, do ambiente, da sua criança. Porque se você não fizer isso, os estímulos de fora são tantos e são tão atrativos, sempre vai aparecer alguma coisa nova, um personagem novo, uma música nova, e isso vai concorrer com aquilo que você em casa está ensinando. Então, não é um dia, 1 horinha, não é sempre, né? É persistir, é ter ali realmente isso como meta. Não, meu filho precisa conhecer, ele precisa amar a palavra, ele precisa, hoje ele não compreende toda a essência de tudo que está ali escrito, mas ele está memorizando, ele está guardando, e no tempo certo aquilo frutifica, aquilo vai vir à memória dele na hora de tomar uma decisão. Então, invistam realmente nesse conteúdo, nesses ensinamentos da palavra de Deus. Não é cedo, não é. Cuidar dos nossos bebês e já inculcar neles as coisas do Senhor não é ser precoce, é ser sábio. Faça isso dentro da sua casa, que você não vai se arrepender. Daqui a alguns anos a gente conversa de novo, você me conta se deu certo ou se não deu, viu? Mas, olha, a gente poderia ficar aqui batendo papo, falando de muitas histórias. Eu acho que todo mundo tem história para contar. A história, o livro, é forma de criar vínculo, né? A gente passa afeto com a história. Mateus tem lembrança, com certeza, de histórias que seu pai contava para você. Né? Lembro de todas as... Lembro não, né? Me contam que... Mas, assim, alguns flashes na minha caixinha um pouco quebrada aqui,
vem que toda noite era uma história que era contada. E eu lembro disso, assim, dos meus pais deitados, sentados do lado da minha cama, contando histórias bíblicas. E eu aprendendo, assim, porque sempre teve esse incentivo e isso é essencial. Natália, você se lembra de histórias que seu pai contava para você? Eu lembro de histórias, eu lembro de músicas. E o meu relacionamento com meu pai sempre foi participar ativamente das coisas que ele fazia na igreja. Então, eu estava em todos os ensaios, eu estava em todas os musicais e todas as Uma família musical, né? participações de tudo, porque eu fui adolescente antes de ser, porque eles eram líderes de adolescentes, então eu acabava assim, e eu queria estar, né? Minha mãe falou, você não precisa ir. Aí eu ficava, mas deixa eu ir, por favor, só querer. Sua mãe sempre trabalhou com as crianças da igreja, sempre trabalhou no Ministério Infantil. E eu ficava lá quietinha, observando tudo, e hoje eu sou líder de adolescente. Vai entender. É isso aí. Por quê, não é mesmo? Então, eu acho que é tudo... É isso, é questão de influência, de ser influência positiva, né? É isso aí. A gente... Os filhos estão com os pais todos os dias. Então, é com os pais que eles vão aprender. Com certeza. E são coisas que a gente guarda para o resto da vida. Eu lembro, até hoje, de uma história. Meu pai também me influenciou muito com histórias. O gosto pela música, pela literatura, isso vem muito do meu pai também. E o meu pai, ele sempre contou muitas histórias. Eu lembro até hoje de uma história que ele contou. Se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar disso. Do ratinho desobediente. Porque sempre tem que ter um desobediente na história. Né? Tem que ter, né? Sempre tem, né? Representante, assim. Sempre tem um representante. Que o ratinho não queria obedecer o pai e a mãe. E aí o ratinho saiu sem autorização. E aí o ratinho se perdeu, passou vários perigos na cidade grande. E a mamãe ficou chorando atrás dele. Aquela coisa bem dramática. Mas que, no fundo, era para ensinar a obediência e tal, né? Então, os pais também são criativos e inventam essas histórias. Sempre tem um fundo moral, uma aplicação para essas histórias. E a palavra de Deus é cheia de argumentos e de lições, né, que são para a educação das crianças. Então, olha, invente histórias, crie histórias mesmo para esses momentos de sentar ali na cama, mas use a palavra de Deus, os textos bíblicos, como argumento para ensinar, para mostrar o certo, o errado, porque você não vai se arrepender, viu? Olha, muito obrigada pela participação. A gente agora vai ficar com um pouquinho mais de música com o Davi Cardoso e daqui a pouquinho a gente conversa para encerrar, tá bom? Bom, então, gente, essa aqui é uma história que eu tenho com meu pai. Eu sou muito próximo dele, a gente é muito amigo, a gente conversa muito sobre tudo, né? Ainda mais nas fases importantes da minha vida, né? Eu entrando para a faculdade, saindo do ensino médio, um monte de coisa acontecendo, né? Na minha adolescência, que é uma fase complicada, a minha infância toda, meu pai sempre foi muito presente e sempre teve muita música envolvida nesse negócio. Como eu já falei, meu pai, ele é músico, eu também sou, então a gente sempre teve muito envolvido tocando junto. E hoje eu sou um grande fã de rock. Eu gosto muito, muito de rock. E eu devo um pouco disso, bastante até, na verdade, ao meu pai. Porque ele me apresentou uma banda de rock que talvez você nem conheça, mas ela existe ainda, os caras ainda fazem música, e música muito boa, que chama Banda Resgate. Se você não conhece, fica aí a chance para você ouvir. Se você gosta de um bom rock and roll, pode ir lá, porque os caras são muito bons. E essa música marcou muito uma história minha com ele, porque foi no Dia dos Pais. Eu lembro que eu tinha ganho uma guitarra. Meu pai comprou uma guitarra para mim, e foi a minha primeira guitarra, eu estava super feliz. E aí era Dia dos Pais, e o pastor me chamou e falou, poxa, você não quer cantar com seu pai não no Dia dos Pais, na programação? Aí eu falei, tudo bem, posso escolher a música? Ele falou, pode. Eu falei, então beleza, já que eu posso escolher, vamos embora. Escolhi essa música aqui, e a gente tocou junto num domingo de manhã lá na igreja, e foi assim, muito bom, foi um momento que marcou muito para mim. Essa música se chama Ao Rei, da Banda Resgate. Tua glória e falam do que faz as tuas mãos. Os rios aplaudem tua força, os montes cantam mais uma canção a Deus.
coração a Deus. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. As nuvens são a tua casa e a terra é o descanso dos teus pés. Tua voz tem o som de muitas águas, teu rosto brilha muito mais que a luz do sol. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Tudo que tem fôlego louve, tudo que respira, tudo que tem vida cante ao Rei. Ao Rei. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui com a gente. Davi, manda um abraço para o seu pai. Foi um prazer. Vocês ainda vão ver muita carinha do Davi, Isso é verdade. né? Crianças, juniores, nossos pré-adolescentes, preparem-se que vem coisa boa por aí, né, Davi? Pois é, mas é tudo segredo, né? A tudo gente ainda não segredo. pode... Vocês vão saber só na hora. não posso gente. dar spoiler. Pois é. Mas- Mas eu que agradeço pelo convite, de verdade. É muito bom estar aqui, tá bom? Muito bom mesmo. Davi, ele sempre trabalhou com criança também. Tá vendo? Ó, vocês não iam dizer, Presta né? atenção que ela já tá dando os spoilers. Então, ó, sempre Pois trabalhou é. com criança. Davi tá chegando aí para nossa igreja, não só na música, mas vai ter coisa boa com o Davi. Legal. Segue ele lá nas redes sociais que você vai ver um pouquinho. Qual é o seu Instagram? Fala lá pra galera. Meu Instagram é _Davi Cardoso _. Então, os juniores que gostam, né, dessa coisa das redes sociais, gostam de acompanhar, já começa a seguir lá, vai seguindo, que vocês ainda vão ver muita carinha do Davi aí. Se você gosta de bobeira, então, Ah! coisa sem sentido. É especialidade. É isso aí. Bobeira é comigo mesmo, gente. Vocês nem sabem. Então, olha, seja muito bem-vindo ao Muito obrigado. nosso meio aqui, o Barão Kids. Vai ser um prazer ter você com a gente em outras oportunidades, viu? Quero agradecer também ao casal ali, maravilhoso, vivendo É este sempre momento. um prazer estar aqui, né? Vivendo esse momento Da fofo. próxima vez com o Noah do lado de fora. Olha que legal. Isso, em breve com o Noah do lado de fora, né? Noah que já é muito amado, muito querido por Verdade. nós, já é nossa ovelha. Nós também já estamos ansiosos. Barão Kids já está... Já ó. viramos pais do Barão Kids. Olha isso, gente. Foram A que promovidos. ponto nós chegamos? Gente, Isso eu é não- esperança e fé. Olha, eu não posso falar nada, porque eu vi esses dois assim, pequenos, gente. Isso quer dizer que eu preciso gastar mais tinta no meu cabelo, porque vi esses dois pequenos e hoje poder estar aqui com vocês, né, contemplando a graça do Senhor sobre a família de vocês é lindo. Então, que Deus continue abençoando vocês e que Noah venha com muita tranquilidade, que seja muito tranquilo e que ele venha com saúde, venha felizão, chorando bastante assim, com o pulmão bem forte para dizer ao mundo que veio. Não é isso? Amém. Mas que deixe Amém. vocês dormirem também, porque isso Aí, é importante. legal. bom. É, que a gente sabe que não vai acontecer. A gente tem que motivar. Não, isso, vai Vai acontecer. Isso, vai Aproveita, sim. aproveita É. por enquanto.
Mais uma vez, parabéns, Mateus, pela sua Obrigado. paternidade ativa. Obrigado, Vamos ver na Legal. prática. Agora vocês vão Vamos ver. acompanhar. Agora tava tudo na teoria. Agora vai ser na prática e Isso. vamos ver como é que vai ser. Mas olha, não desative lá no seu perfil, nas suas redes sociais. Continue compartilhando com a gente. Pode muito bom. deixar. Isso é importante porque, olha, tem muito jovem que tem medo da paternidade, tem medo de se comprometer, medo de avançar num relacionamento, de casar, de constituir família, ter filhos. É legal, Vocês gente. É legal, é precisam legal. testemunhar legal. disso, porque, gente, Foi casar uma- é tudo de bom, tá? Vamos deixar aqui. Casem. Isso é Sim, legal. formem É de família. Deus, é projeto de Deus, né? Acho que essa mensagem a gente tem que deixar, Sim, né, com pastor? Com certeza. certeza. Tendo medo, é porque a pessoa tem responsabilidade. O medo, a gente vai mesmo com medo. É isso aí. E aí a gente aprende a crescer, né? E sabendo que a gente não está sozinho. Exatamente. Só tem eu coragem acho se muito tem legal. medo também. É, se o você acha corajoso- que é corajoso, é porque você tem medo. É verdade. É isso aí. A gente precisa vencer esse obstáculo do medo, né? Assumir o compromisso, contribuir para a humanidade e, claro, com a ajuda de nosso Sempre. Deus, que Ele é o cara, né? É Ele que nos dá isso. toda a dica, E toda ele a tem que ser pista. sempre a nossa referência. É Em isso qualquer aí. situação. A nossa referência de paternidade tem que estar nele. Eu estava até conversando com um colega que acabou se tornando amigo, que é o Filipinho, que também está passando pela mesma situação. Que aí ele falou, eu queria também ter escrito algumas coisas igual você. Eu falei, cara, mais pessoas que estão se tornando pai precisam compartilhar um pouco disso para os pais se envolverem, os homens aprenderem a se envolver e demonstrarem mais afeto à mulher que está grávida, que está passando por diversas situações que a gente não passa, e também pelo filho que está vindo, né? É isso aí. Pastor Hudson, é sempre um prazer. A casa é sua, você pode entrar sempre, Barão Kids. Isso é um prazer, viu? Conviver com criança parece que é alimentar a esperança. É verdade. Rejuvenesce, a gente entra Sim. no formal. A gente, Verdade. olha, com criança, a gente entra no formal, gente. É verdade. Vocês estão rindo por quê? É por isso que eu tô entrando, inclusive. Mas, olha, foi muito bom esse nosso bate-papo aqui. Eu espero que você tenha curtido. E compartilhe, né, esse material, esse vídeo aqui. Compartilhe com outros pais, com outros jovens, com outras crianças. E que Deus abençoe você, pai. Mais uma vez, que Deus continue te dando sabedoria, inspiração. Busque no Senhor toda a direção para você exercer a sua paternidade ativa, abençoada. Que seja sempre bênção a sua vida para a vida dos seus filhos, viu? E vocês continuam seguindo a gente aí nas redes sociais. Barão Kids está sempre na área. A gente está sempre on, viu? Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.